Queridos, mais uma vez, boa noite para todos. Não precisa de microfone não, irmão, que aí eu fico com a mão livre para segurar a Bíblia. Para mim é uma alegria ver alguns amigos, né? Alguns amigos do Caleb aqui na igreja, na culto de quarta-feira. Como o irmão Leões falou, hoje é um culto de oração, um culto de abrir o coração para Deus. E verdadeiramente, amigos, eu gostaria de suplicar para vocês que lembrassem de orar pelos pedidos que foram feitos. Claro que a gente não vai lembrar de todos, mas na tua oração, seja sincero e fale: Senhor, queria colocar nas tuas mãos agora tudo que foi falado na igreja na quarta-feira, pelas pessoas que estão doentes, as pessoas que estão enfermas, acamadas, e deixar que Ele vai resolver todos os problemas. Tá bom? Amigos, eu queria tirar algumas lições de uma história para vocês, e eu queria que vocês abrissem a Bíblia no livro de 1 Samuel, no capítulo 8. 1 Samuel, capítulo 8. Se os irmãos tiverem alguma Bíblia que possam emprestar para os nossos amigos que estão conosco hoje, para eles acompanhar conosco, será bem interessante, tá bom? 1 Samuel, capítulo 8. Nós vamos ler alguns versos, depois eu quero trazer o contexto para os nossos amigos, para que a gente consiga entender o texto. Porque, amigos, a Bíblia, por ela não ser um livro dentro de uma conotação linguística dos nossos dias, se nós não nos colocarmos dentro do contexto, a gente não vai conseguir pegar a essência do texto, tá bom? Então, para você poder entender o que o autor quer falar para você, você tem que entender em qual contexto ele estava falando quando ele escreveu. Então, a gente vai ler o texto, depois a gente vai falar um pouco do contexto. 1 Samuel, capítulo 8, versículo 1 diz assim: Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel, e o segundo Abias, e foram os juízes de Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e aceitaram suborno, e perverteram o direito. Então, os anciãos todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá, e lhes disseram: Vê, já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe como a tem todas as nações. Porém, esta palavra não agradou a Samuel, quando disseram: Dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou a quem? Ao Deus ou ao Senhor. Muito bem. E aí o versículo 7 diz: Disse o Senhor então a Samuel: Atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, pois rejeitou a mim, para que eu não reinar sobre ele. Segundo todas as obras que fez desde o dia em que tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou, e a outros deuses serviu, assim também o faz a ti. Bom, deixa eu tentar fazer você entender o contexto do que está acontecendo. A Bíblia diz que o povo de Israel, por causa da desobediência a Deus, eles passaram 400 anos sendo escravos no Egito. E depois de 400 anos como escravos no Egito, a Bíblia diz também que o povo começou a clamar, começou a orar a Deus, pedir uma libertação. Deus enviou Moisés junto com Arão e Miriam, enfim, e libertou o povo. Bom, depois que Deus liberta o povo do cativeiro, depois que eles deixam de ser escravos, Deus então constituiu sobre o povo juízes, para que os juízes pudessem ali governar o povo. Bom, o que acontece no capítulo 8 que você acabou de ler, é que o povo, eles não estavam mais satisfeitos com a forma como Deus estava governando. E eles então começaram agora a pedir a Samuel, que era o profeta, que eles então escolhessem um rei para governar sobre eles. Bom, e o verso é enfático em dizer que nem o profeta Samuel se agradou do pedido, como também Deus não havia se agradado do pedido daquele povo. Por quê? Bom, e o próprio Deus responde. Deus diz que não se agradou, porque o povo não estava apenas rejeitando o profeta, mas estava também rejeitando a forma como Deus havia guiado aquele povo. Então eu quero que vocês entendam algo. Eu queria que vocês tentassem agora se colocar dentro do texto
e imaginasse o que o profeta Samuel ouviu e tentasse agora, dentro dos olhos da fé, imaginasse o tamanho do sofrimento de Deus. Por que o sofrimento de Deus, pastor? Porque, volto a dizer, o povo estava 400 anos como escravos no Egito, né? Uma vida de escravo que você sabe que não é boa, pediram a libertação, Deus ouviu o clamor do povo, Deus vai lá, atende a oração daquele povo, atende o clamor, e agora o povo se rebela contra ele e não concorda mais, não quer mais a forma como Deus estava administrando, ou como Deus estava governando, ou como Deus estava reinando sobre eles. Então, volto a dizer, eu queria que você tentasse aqui imaginar o tamanho do sofrimento de Deus, a ver que o povo estava novamente sendo ingrato a ele, não estavam satisfeitos e estavam reclamando da forma como Deus estava conduzindo. E aí você pode até falar no contexto de hoje, poxa, pastor, realmente, esse povo é muito ingrato. Porque Deus libertou ele, Deus estava guiando ele, Deus tudo mais. Só para vocês terem uma ideia, para os amigos que estão conosco hoje, durante o dia, no deserto, faz o quê? Muito calor. Durante o dia, Deus colocava uma nuvem sobre o sol para ficar na sombra, eles não se queimar no sol. À noite, no deserto, faz muito frio. À noite, Deus mandava uma coluna de fogo para o povo se aquecer, para não ficar com frio. E Deus conduzia, e Deus guiava aquele povo. Mas mesmo assim, o povo se rebelou contra Deus. E aos nossos olhos, realmente, é algo meio que injusto. E Deus tinha todos os motivos para se revoltar contra o povo e ficar triste com eles. Só que, amigos, da mesma maneira acontece conosco hoje também. Deus continua nos libertando, Deus continua nos protegendo, Deus nos continua com a graça da vida, Deus nos continua nos abençoando, e mesmo assim nós somos ingratos a Ele e não fazemos aquilo que Ele quer para nós. Essa é a primeira lição. Imagine o coração de Deus triste pela adesão do povo. Agora, o texto diz que Deus não se agradou do pedido do povo, e nem o profeta. Mas Deus ordenou que assim se fizesse como o povo queria, sim ou não? Sim. E Deus falou, olha, isso não me agrada, mas já que o povo quer, vamos então constituir um rei sobre ele. E aqui vem a segunda lição que eu queria que vocês entendessem. Cuidado ao querer copiar as coisas do mundo. O texto diz que o povo pediu um rei porque todas as outras nações tinham um rei. E eles queriam ser igual às outras nações. E outro detalhe, nem tudo que Deus permite é o que Deus quer. Amigos, nem tudo que acontece na nossa vida é porque Deus quer que aconteça. E aqui eu quero abrir um pequeno parênteses também. Nós somos especialistas em quando acontece uma tragédia, quando acontece algo de ruim, nós falamos assim, não, mas Deus sabe o que é melhor, é assim que Deus quis. Muito cuidado. Nem tudo que Deus permite é a vontade dele, é o que ele quer. Às vezes Deus permite que algo aconteça que não é a vontade dele, para nós possamos aprender algumas lições, como nós vamos ver de acordo com o texto. Bom, então esse é o contexto imediato. Então a Bíblia diz que o povo escolhe um rei. E eu queria estudar um pouco sobre vocês sobre esse rei. Olha o que diz o capítulo 9 agora. Capítulo 9, versículo 1. Capítulo 9, versículo 1. Havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeró, filho de Becorate, filho de Afias, o benjamita, homens de bens. Amigos, eu sei que vocês vão olhar esses nomes aí e falar, pastor, que mande nome feio é esse? E eu concordo com vocês. Mas os nomes no passado tinham algum significado. E todos esses nomes têm um significado importante. Nós não vamos ver agora. Mas esses nomes diferentes aí é dentro de um contexto do passado. Bom, vamos lá, versículo 2. Tinha ele um filho cujo nome era Saul, moço e tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Desde os ombros para cima sobressaía todo o povo. Então a Bíblia diz agora que havia um homem chamado Saul e algumas características interessantes. A Bíblia diz que Saul, ele era um cara
belo, era um cara bonito. Diz a Bíblia que dos ombros para cima, ele sobressaía todo mundo. Então imagine um cara bonito, tá imaginando agora? Multiplica por 10, era Saul. Diz que era um cara belo, um cara diferenciado. E quando o povo viu que ele sobressaía a todo o povo, bom, a Bíblia diz então que eles escolheram Saul para ser o primeiro rei do povo de Israel. E assim o foi. E a Bíblia diz então que Saul foi escolhido, foi elegido entre todos os homens ali do povo de Israel, para ser então o primeiro ou o novo rei de Israel. E algumas coisas acontecem com Saul que vale a pena a gente mencionar. Capítulo 10, a gente vai passar alguns versos para a gente poder ganhar tempo. Capítulo 10, versículo 1. Tomou Saul um vaso de azeite e lhe derramou sobre a cabeça e o beijou e disse: não te ungiu porventura o Senhor por príncipe sobre sua herança, o povo de Israel? Quando te apartares hoje de mim, acharás homens junto ao sepulcro de Raquel, no território de Benjamim, em Zelza, os quais te dirão: acharás as jumentas que te foste procurar, e eis que teu pai já não pensa no caso delas, e se aflige por causa de vós, dizendo: que farei eu por meu filho? Versículo 6. E o Senhor, então, Saul, o Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás com eles, e tu serás mudado em um outro homem. Quando estes sinais te sucederem, faze o que te ocasião te pedir, porque Deus, Ele é contigo. Queridos, e aqui começa a primeira bênção do novo rei de Israel, Saul, e a primeira bênção que alguém pode receber. Quando o profeta vai ungir Saul como rei, eles olham a partir de hoje, com esse azeite que eu estou aqui, o Espírito Santo do Senhor vai fazer o que com ele? Vai se apossar de ti. E quando o Espírito do Senhor se apossar de ti, você será transformado em um outro homem. Queridos, preste atenção. Todos nós aqui queremos, de certa maneira, alcançar uma bênção, alcançar uma vitória, ser alguém diferente. Talvez queremos uma bênção dentro do casamento, ou os pedidos de oração que foram feitos aqui, um monte de cura e outras coisas mais. Amigos, só existe um segredo para a vitória concreta. Só existe um segredo para o caminho da felicidade. Só existe um segredo do sucesso. E esse segredo é você ser possuído pelo Espírito Santo do Senhor. Diz o texto bíblico, olha, você vai ser apossado pelo Espírito Santo. E você vai ser mudado em um outro homem. E quando isso acontecer, você será bem sucedido, porque o Espírito do Senhor, ele será contigo. Eu fico me perguntando o que mais alguém poderia receber de Deus do que a essência ou a plenitude de Deus se apossando de ti. E tu já parou para pensar, amigo, eu queria que você pensasse agora, o que seria a tua vida guiada, dirigida, movida diariamente pelo agir do Espírito Santo? Como seria a nossa vida se todos os dias, todas as nossas ações, elas fossem guiadas e dirigidas e apossados pelo poder de Deus? Eu imagino que com certeza a nossa vida seria totalmente diferente. Com certeza, amigos, as nossas vidas seriam outras. Não seria o que é o dia de hoje. E assim foi com Saul. A Bíblia diz: Saul, o que você fizer vai ser bem sucedido, porque agora o Senhor, o Espírito dele vai se apossar de ti e Deus vai ser contigo. Amigos, quantos de vocês gostariam de receber a mesma promessa de Deus e ter o Espírito Santo do Senhor se apossando de ti? Levanta a mão. Eu volto a dizer, amigo, a nossa vida seria totalmente diferente. Tudo que você fizesse seria bem sucedido. Todas as escolhas, todas as decisões, o teu trabalho, tudo que você fizesse, diz a Bíblia, seria bem sucedido, porque o Espírito do Senhor se apossou de ti e Deus era contigo. Ah, amigos, como seria a bênção. E volto a dizer, assim aconteceu então com Saul. E diz a Bíblia que Saul
foi um dos grandes reis do povo de Israel. Deus lhe dava vitórias. Ele ia para uma guerra, ia para uma batalha, voltava com a vitória, porque Deus havia abençoado. Porque, amigos, onde o Espírito de Deus habita, não há derrota. Alguém que vive, que é guiado, que é motivado pelo caminho do Senhor, pela vontade de Deus, pela presença de Deus, não existe derrota na vida dessa pessoa. E Saul foi um rei vitorioso. Então, volto a dizer, amigos, o segredo do sucesso é ter uma vida guiada e dirigida pelo agir do Espírito Santo. Pastor, e como é que eu faço para conseguir o Espírito Santo? Simples, só buscar. Não existe uma outra forma, não é o pastor que vai dar para você o Espírito Santo. O Espírito Santo vai ser derramado na vida daquelas pessoas que pedirem. Simples assim. Pastor, quer dizer que se eu pedir, o Espírito Santo vai estar na minha vida? Sim, ele vai. Por isso, queridos, Saul foi um homem diferenciado. Até que, infelizmente, Saul, ele começa então a tomar algumas decisões erradas. Olha o que diz o versículo 8 do capítulo 10. Tu, porém, Saul, descerás adiante de mim a Gigal, e eis que eu descerei a ti para sacrificar o holocausto e para apresentar ofertas pacíficas. 7 dias esperareis até que eu venha ter contigo e te declaro o que tem que fazer. O profeta agora dá uma ordem específica a Saul. Saul, tu vai agora até Gigal, e quando chegar em Gigal, tu me espera quanto tempo? 7 dias. Quando chegar em Gigal, não faça nada, porque daqui 7 dias, eu, o profeta do Senhor, eu vou estar lá contigo para oferecer holocausto e para oferecer uma oferta a Deus. Uma ordem aparentemente simples. Agora veja o que Saul faz então. Capítulo 3, versículo 8. 1 Samuel 3, versículo 8. Olha o que Saul faz. Olha a decisão de Saul. Veja como ele agora toma a decisão, guiado unicamente pelo o seu egocentrismo e pelo desejo do seu coração. Olha o que diz a Bíblia. 1 Samuel 13, versículo 8. Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel, não vindo, porém, Samuel a Gigal, e o povo se espalhando dali. Então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e as ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. E mal acabara ele de oferecer um holocausto, eis que chega Samuel, e Saul lhe saiu ao encontro para saudar. Samuel então perguntou: o que fizestes? Respondeu Saul: vendo que o povo se ia se espalhando daqui, e que tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já se tinham ajuntado em Miquimás, eu disse comigo: agora descerão os filisteus contra Gigal, contra minha Gigal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor, e forçado pelas circunstâncias, eu ofereci um holocausto. Então disse Samuel a Saul: procedestes neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou? Pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino para todo sempre. Amigos, uma ordem muito simples. Saul, não faça nada. Deixe que eu vou oferecer uma oferta para Deus. A Bíblia diz então que Saul esperou os 7 dias. Samuel demorou um pouco mais do que esperado. E o próprio Saul disse: não, já que ele não veio, eu vou oferecer o sacrifício a Deus. E aqui tem uma outra lição tremenda para nós. A Bíblia diz que o profeta e Deus não se agradou da oferta e do sacrifício do rei Saul. Por quê? Porque não era a função de Saul fazer esse tipo de sacrifício. Deus havia instituído os profetas, os sacerdotes para esse tipo de coisa. Mas aqui tem uma outra lição tremenda para nós, queridos. E eu quero que vocês sejam maduros para você entender o que eu vou falar agora. Deus não aceita todo tipo de oferta. Deus não aceita todo tipo de adoração. Deus não aceitou a oferta e a adoração de Saul. Deus não aceitou a oferta e a adoração de Caim no jardim do Éden. Porque Deus tem uma ordem específica e Deus não aceita qualquer tipo de adoração. Deus não aceita qualquer tipo de adoração.
Por isso, a gente deve ter muito cuidado com esse tipo de pensamento. Não, o importante é que lá fale de Deus. O importante é que lá na igreja fale de Deus. Devemos ter muito cuidado com esse tipo de pensamento, queridos. Porque, volto a dizer, nem todo tipo de adoração é aceita por Deus. E aí, claro, Saul cometeu vários outros erros. Entre eles, a Bíblia diz que ele consultou mortos, que Deus havia dito para não fazer isso. Deus havia pedido em outro momento que ele não poupasse o rei dos amalequitas, que a destruíssem todos, e ele poupou, e aí então Saul começou agora a desobedecer a Deus e começou a fazer tudo que estava de acordo com o pensamento dele. E aqui nós temos uma outra lição tremenda. Devemos ter cuidados, muito cuidado, em fazer as coisas de acordo com o desejo do nosso coração. O livro de Provérbios diz que há caminhos para o homem que parece de bem, mas ao final leva para onde? Leva para a morte. E Saul então começou a tomar algumas decisões, não agora guiado e motivado por Deus e pelo Espírito Santo, mas guiado e motivado pelo desejo carnal. E aí, amigos, a pior desgraça na vida de um homem aconteceu com o rei Saul. Não sei se vocês sabem, mas Saul, ele morreu em uma batalha. Ele, vendo que o exército inimigo vinha contra ele, e ele, pelo seu egocentrismo, não querendo morrer pelas mãos do inimigo, ele puxa a sua espada e se lança sobre ela, morrendo, né, com a sua própria espada. Só que a pior tragédia na vida de um homem não é a morte, irmãos. A pior tragédia, a pior desgraça na vida de um homem não é a morte. Porque a morte eterna é uma grande desgraça, mas a morte da terra, irmãos, é uma morte passageira. A pior desgraça na vida de um homem aqui na terra se encontra em 1 Samuel 16, versículo 14. E eu queria ler com vocês. 1 Samuel 16, versículo 14. Olha o que diz o texto. Tendo-se retirado de Saul, o que, queridos? O que foi que retirou de Saul? O Espírito Santo de quem? Deste, né, saindo do Espírito do Senhor, da parte deste, um espírito maligno fazia o quê? O atormentava. Amados, a pior tragédia que pode acontecer na vida de um homem é não ser usado pelo Espírito do Senhor. A pior tragédia que pode acontecer na minha vida, e a pior tragédia, a pior desgraça que pode acontecer na tua vida, é você não ser um homem e não ser uma mulher guiada, motivada e dirigida pelo Espírito do Senhor. Porque diz o texto que quando o Espírito do Senhor se retira de Saul, quem vai? O Espírito maligno. Preste atenção, queridos. Preste atenção. Todas as vezes que Deus retira a mão dele sobre nós, o inimigo coloca dele. Oi? O recipiente nunca fica vazio. É isso mesmo, Libânia. Nunca fica vazio. Percebam que Saul, de acordo com a Bíblia, enquanto ele era obediente à voz de Deus, enquanto ele estava suscetível à direção divina, a vitória, o sucesso, as bênçãos eram derramadas. Agora, a partir do momento que Saul se desviou do caminho do Senhor, decidiu desobedecer os seus preceitos, os seus princípios, as suas regras, as suas normas, e começou agora a andar de acordo com o desejo do seu coração, queridos, uma tragédia aconteceu com a vida dele. O Espírito Santo do Senhor se retirou sobre eles. E da mesma maneira como eu fiz a pergunta no princípio, que quantos de vocês gostariam de ter a vida guiada e seriam apostados pelo Espírito Santo? Eu vou fazer a mesma pergunta, ou vou fazer outra pergunta. Quantos de vocês gostariam de saber que o Espírito do Senhor se retirou de vocês? Alguém gostaria? Ninguém. Agora, queridos, a Bíblia é enfática em dizer: a única forma de você ter a tua vida guiada pelo Espírito Santo é você permanecer conectado com a videira verdadeira. Buscar sempre a Deus, é isso mesmo, princesa. Não existe outra forma de você ser guiado pelo poder do Espírito Santo vivendo de acordo com os prazeres do teu coração.
Porque diz a Bíblia, enganoso é o coração do homem, quem o conhecerá? Amigo, se você, assim como eu, gostaria de ter os seus problemas resolvidos, de ter a sua vida, as vitórias garantidas, de ter o agir do Espírito Santo na tua vida, viva de acordo com os preceitos de Deus nesse livro. Caso contrário, queridos, nós estamos suscetíveis que a mão do Senhor se retire de nós e que o espírito do inimigo se recaia sobre nós. Por isso, meus queridos irmãos, você que é meu irmão em Cristo, irmão batizado, irmão que ainda não é batizado, saia por essas portas hoje, com um desejo no coração. Senhor, por favor, permita que o Espírito do Senhor habite dentro de mim. Porque caso contrário, queridos, uma vida sem o Espírito Santo, uma vida atribulada e atormentada pelo espírito do maligno, traz consequências desastrosas para nossas vidas. Olha o mundo ao teu redor. Veja como as pessoas vivem hoje. Olha o mundo ao teu redor, veja quantas tragédias, quantas desgraças. Permissão pela palavra, não é um palavrão, está no dicionário. Veja quantas coisas ruins acontecem ao nosso redor. Tudo isso porque as pessoas não se deixam ser usadas pelo Espírito do Senhor. Tudo isso porque as pessoas não se permitem o Espírito Santo se apossar de suas vidas. Por isso, meu apelo especial nessa noite é que eu e você nos permitamos que o Espírito do Senhor se aposse de nós e que a nossa vida diariamente seja guiada e dirigida pelo Espírito do Senhor. Quantos de vocês gostariam de receber o Espírito do Senhor na tua vida? Amém? Fique de pé então, vamos orar e vamos clamar para que nessa noite o Espírito do Senhor se aposte de nós então. Oremos. Santo, santo Deus e grandioso Pai, louvamos ao teu santo nome, Senhor, pelo privilégio de podermos estar aqui reunidos nessa noite para clamar pelo poder do teu Espírito Santo, ó Deus. Pai amado, que a história de Saul nos ensine muitas lições, mas principalmente, ó Deus, que nós precisamos ter as nossas vidas guiadas, dirigidas pelo agir e pelo poder do teu Santo Espírito. Que nós, ó Deus, ao sairmos por essas portas e voltar para os nossos lares, saiamos com um desejo no coração de viver de acordo com os princípios da tua palavra, Senhor. E que o teu inimigo não tenha poder de guiar as nossas vidas. Perdoe os nossos pecados, ó Deus. Habite em nós e nos livre de todos os males, perdoando os nossos pecados. É o que nós te pedimos nessa noite mais que especial, em nome de Jesus. Amém.